Já há alguns domingos eu tenho pregado sobre erros de Saul, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e o que nós podemos aprender com isso e o que podemos aprender com ele. 1 Samuel 28, isso. Não é Samuel 15, é 1 Samuel 28, versículos 3 a 25. Veio assim: Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os espíritas, aqueles que consultavam mortos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque em espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Pausa. Não é interessante que, sendo Saul rei, o texto começa dizendo que ele expulsou do território de Israel todos os que fossem feiticeiros e consultavam mortos, ou espíritos, consultavam espíritos. Mas agora, ele busca uma resposta de Deus, não encontra, e ele pergunta aos seus auxiliares, e os auxiliares de Saul sabiam onde tinha uma que não foi expulsa. Você sabe qual é o nome disso? Corrupção. Os auxiliares do rei sabiam de algo errado e não faziam. Por que não faziam? E por que fariam? A depender do mau exemplo que eles tinham do seu próprio rei. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Então Saul se disfarçou. Interessante, Saul não pega aqui, quer dizer que vocês sabiam. Não. Porque agora ele também quer. Então Saul se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os espíritas da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor. Que sujeito sem vergonha! Ele busca Deus, Deus não fala. Deus tinha mandado ele expulsar todos aqueles que fossem feiticeiros e fizesse consulta com espíritos. Ele expulsou. Agora ele procura uma médium, uma feiticeira. E ele chegando lá, ela ainda se defende. Mas peraí, pai, você não sabe que Saul mandou matar ou expulsou quem fosse feiticeiro e quem consultasse espírito? Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher disse a Saul: vejo um ser que sobe do chão. Ela diz: vejo que Samuel está vindo. O que ela diz? Vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou qual a aparência dele, e disse ela: um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Samuel, o espírito
perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu-lhe Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, por isso chamei para dizer-me o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa: Deus é homem para mentir? Não. Deus é homem para se arrepender? Não. Deus se contradiz? A Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, que Deus é fiel e perfeito. Esse nunca foi Samuel. Esse aqui sendo chamado de Samuel é um espírito enganador, se fazendo passar por Samuel. Porque se o próprio Deus não estava respondendo a Saul, que procurou os profetas, que procurou o sacerdote, que procurou na palavra, e Deus não deu resposta, Deus ia permitir que Samuel voltasse para dar alguma orientação a Saul. Esse espírito se fazendo passar por Samuel disse: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Quer dizer que esse espírito de Samuel tem mais poder do que o próprio Deus, que não queria falar com Saul e dar a ele a resposta? Chove de baixo para cima, irmão. Raio até pode sair da terra e ir para o céu, mas chuva não sai da terra para o céu. Disse o Espírito aí, fazendo passar por Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Olha só, ele assume a identidade de Samuel e vai dizer coisas que Samuel já disse para Saul. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou das suas mãos o reino, o deu a seu próximo, a Davi, porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças haviam se esgotado, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: olha, tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco, para que tenhas forças para seguir teu caminho. Ele recusou e disse: não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele, e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão, sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e os seus homens, e eles comeram. E naquela mesma noite eles partiram. Irmãos, há aqui um elemento que tem produzido na mente de muitos incautos, não leitores da Bíblia Sagrada, aqueles que leem porções da Bíblia, mas nunca leram a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, para dizer que há uma contradição. Como é que Deus usa Moisés e ordena que ninguém comunique com espíritos, nem busque trazer mortos, porque isso não é possível. Jesus vai dizer na parábola do rico e do Lázaro, quando o rico morre e Lázaro morre, o rico vai para o inferno, Lázaro vai para o seio de Abraão, e um está olhando o outro, e o rico está vendo Lázaro lá, recebendo as benesses de uma vida eterna com Deus, e lá, o rico no inferno pede: Senhor, pede para que Lázaro molhe um pouco dos seus dedos na água e ponha na minha língua. E o Senhor disse: não, porque daqui aí tem um abismo intransponível, vocês não podem passar nem de lá para cá, nem daqui para lá. Ele pede, então pede que Lázaro volte lá, e ele fale para os meus irmãos, para que eles se arrependam. E o Senhor diz: não vai voltar ninguém que já veio para cá, quem já morreu, morreu. Eles têm os profetas lá, eles que ouçam a minha palavra. A palavra de Deus diz: importa o homem morrer quantas vezes?
uma só vez, e depois vem o quê? O juízo do Senhor. A Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, não há margem para reencarnação. Não há margem para consulta a espíritos daqueles que morreram e partiram dessa existência. A palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo que eles estão como os que dormem, nada sabem do que aqui acontece. Nós não podemos nos comunicar com eles, nem eles conosco. Então não existe pessoas que, por mais piedosas que tenham vivido nessa terra, tementes a Deus, que depois de morrer possam ouvir as nossas orações e interceder por nós perante Deus o Pai. Só um pode fazê-lo, é aquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas como é que esse espírito aqui, se apresentando como Samuel, sabe coisas a respeito da vida de Saul e de coisas que Samuel falou a Saul? Porque, irmãos, esses seres espirituais são demônios, são anjos caídos, são seres que vivem entre nós, estão numa dimensão espiritual interagindo com a nossa. Eles são energia, e eles se comunicam com a energia que existe em nós, chamada alma. Eles fazem parecer, muitas vezes, que somos nós que estamos pensando, quando na verdade são eles, aqui do lado de fora, falando na primeira pessoa do singular, eu, para que eu assuma como sendo o meu pensamento, porque tudo que nós pensamos e que permanece em nossa mente, e ali vamos repensando aquilo, vai virar um sentimento, e tudo que se transforma em sentimento também se transforma em atitude. Eu penso, eu sinto, eu faço. A palavra de Deus diz que o papel deles aqui é roubar, matar e destruir, é desvirtuar o homem, é levar o homem a se afastar de Deus, com as suas atitudes, com os seus sentimentos. A palavra do Senhor diz: quem chegará ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu santíssimo lugar? Senão aquele que estiver com o coração puro e as mãos limpas. Não há sentimento mau, não há atitudes más. Desde que um ser humano nasce, que vem a esse mundo, um espírito imundo é designado por Satanás para acompanhar esse ser humano. O papel dele será desviar esse ser humano do caminho do Senhor, para que nunca venha ao conhecimento da verdade salvadora de Cristo Jesus. Mas se vier e entregar a sua vida para Jesus, esse espírito imundo fará tudo para que a sua vida nesta terra seja um inferno. É por isso que existem lares de crentes que vivem em pé de guerra. É por isso que há crentes que os lares estão divididos, separados. É por isso que existe em meio aos crentes adultério, promiscuidade. Porque dão lugar ao diabo. E qual é o lugar que ele consegue? Jesus diz: o espírito imundo saindo do homem vai para lugares áridos. E lá ele pensa: que saudade da minha casa, vou voltar para a minha casa, porque ele chama o corpo do ser humano de casa, aparelho, cavalo. Ele diz: voltarei para a minha casa. Diz o Senhor Jesus, então ele reúne 7 espíritos piores do que ele. E ele volta, e quando volta, encontra a casa limpinha, não tem mais demônio ali, adornada, a cheirosinho, mas tem brecha, a porta não foi fechada. E diz Jesus, e eles entram, e o estado daquela pessoa é muitas vezes pior. Houve um tempo, irmãos, que eu te confesso, eu tinha prazer em expulsar demônio da pessoa.
A pessoa vinha, eu já orava, já fazia aquela oração para invocar o Espírito de Deus, de modo a confrontar todo o demônio que estava agindo naquela pessoa, para desmascarar aquele demônio, só para fazer ele queimar um bocadinho e mandar ele embora. Mas eu descobri uma coisa: isso não muda a vida de ninguém. Porque isso que se chama libertação aí fora, sobretudo no meio pentecostal, não é libertação, isso é exorcismo. Exorcizar é fazer o espírito imundo que está incorporado sair daquele corpo, mas não significa que saiu daquela vida. Por isso a palavra do Senhor diz para nós, aqueles que estamos livres da ação desses demônios, o Senhor diz: resista ao diabo e ele fugirá de você. Ele não vai ter lugar. Então mantenha a casa limpa, mantenha a casa adornada, mas mantenha também a porta fechada. O grande profeta e último juiz de Israel, Samuel, morreu. Saul agora não tem mais com quem contar para interceder por ele perante a Deus. Os filisteus que foram derrotados por Saul, agora, passado anos, eles se fortaleceram, estão reunidos para novamente guerrear contra Saul. Décadas, desde que Saul assumiu o reinado, tinham passado. O povo filisteu voltou a se reorganizar, reproduziu, agora tem um exército lá. E eles se reúnem novamente para guerrear contra Saul e Israel. Desesperado, porque Saul sabe que está destituído da comunhão com Deus, como vimos lá em 1 Samuel 16:14. Quando o Senhor desiste de Saul e manda Samuel ir até a casa de Jessé, no momento em que Samuel está derramando o azeite da unção, da escolha, da designação de Davi, o Espírito de Deus que tinha estado em Saul, no dia em que ele foi consagrado rei, saiu de Saul para estar com Davi. Saul sabe que ele está destituído dessa comunhão com Deus, porque agora há um espírito imundo que vem atormentá-lo. Saul sabe que não tem mais a unção do Espírito de Deus que esteve com ele até ele cometer o erro grave anterior a este que agora ele comete. Saul então comete mais um erro grave. Ele tinha sido obediente quando expulsou os feiticeiros e aqueles que consultaram espíritos, pois Deus dera essa ordem a Moisés, como está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, que diz: o Senhor: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou que dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Deus expulsou aquelas nações de Canaã, porque elas eram idólatras, porque elas eram consultadoras de espíritos imundos, que se apresentavam como sendo aqueles parentes que desencarnaram. Mas porque Saul já vinha cometendo erros, pecados, desonrando ao Senhor, sem demonstrar arrependimento, Deus então não responde a Saul. Ele procura Deus, mas Deus está calado. Ele vai consultar a Deus através dos profetas, mas Deus não fala através dos profetas. Ele vai aos cultos esperando uma resposta, mas Deus não usa o pastor, o pregador. Ele esperou que Deus lhe respondesse através de um sonho,
mas ele acordava e nem se lembrava de algo que tivesse sonhado. Não há resposta de Deus. Nada aconteceu. E Saul está ficando cada vez mais angustiado, porque os filisteus estão se armando. Ele sabe que não tem Deus ao seu lado. Irmãos, a pior coisa que pode existir para alguém é Deus não estar ao seu lado. Pergunta para quem está do teu lado: Deus está aí? Tem muita gente que bota o dedo na cara de Deus, que aprendeu que porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, o Senhor diz na tua palavra. Ei, essas pessoas são papagaios, ficam repetindo palavras de ordem dadas por bispos, apóstolos, pregadores, heréticos, sem que elas nunca tenham lido a Bíblia, nada sabem da palavra de Deus, mas ouviram um pseudo pregador, expulsador de demônio dos outros. Deixa eu falar uma coisa para você: se o demônio tem poder para colocar enfermidade numa pessoa, ele não tem poder para tirar? Pastor, e como é que eu sei que quem está tirando não é Deus? Eu sei que é o demônio. Simples. Muito simples. Quem é que está fazendo isso? Quem é o agente que está sendo usado? O que é que na verdade essa pessoa prega? A palavra do Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo, diz: você pode conhecer a árvore pelo seu fruto. Como é que alguém que diz que é melhor um aborto do que uma criança caminhando pelos lixões para procurar o que comer? Como é que pode um líder espiritual de um lugar, de uma igreja que se chama cristã, que se chama cristão, que diz que tem a unção do Espírito para expulsar demônio, pode concordar com assassinato de bebê? Pode concordar com aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de si mesmo? É o Deus dizendo: eu abomino. Saul vai procurar, mas Deus não responde, nada acontece. Ele queria ter certeza de que faria a coisa certa e ir guerrear contra os amalequitas, contra os filisteus, mas caso contrário ele encontraria um jeito ali, se não fosse isso, então vou lá, vou procurar fazer a paz ali, fazer uma negociação. Mas como Deus não o satisfez, então ele se voltou para quem ele sabia que transigiria com seus erros. Ele vai procurar o diabo. Irmão, como eu tenho visto gente que depois de estar aqui, ter passado por entre nós, ter recebido a palavra de Deus, alguns até tiveram demônios que se manifestaram e foram expulsos. Hoje estão por aí, conversando com o demônio e acreditando no que eles dizem como sendo seres de luz, quando eles viram com seus próprios olhos lá atrás as consequências daquilo que viveram, porque estavam servindo a esses mesmos seres espirituais da maldade, que se fazem passar por anjos de luz. Então Saul vai procurar uma feiticeira. Eu quero perguntar para você: ei, se Deus não está te respondendo, você faz o quê? A quem você tem procurado para obter resposta? A porta de oportunidade não abre, o emprego não vem,
a cura não chega, a solução do problema não vem. Você está orando, você está jejuando, você está subindo um monte, você está dizimando, você está ofertando e nada acontece. Você faz o quê? Ou o que é que você tem feito? Saul procura uma feiticeira, desobedecendo diretamente às leis de Deus que proibiam a consulta aos mortos, aos médiuns e necromantes. Salmo 42, versículo 7 diz que um abismo chama o quê? Outro abismo. Prega uma mentira, você vai ser tentado a pregar uma outra para encobrir aquela, e depois uma outra para encobrir aquela. Um abismo chama outro abismo. Comete um erro, você vai ser tentado a cometer um outro para justificar ou para explicar aquele erro. O que levou Saul a cometer tal pecado, amados, foi o desespero e a falta de fé, somados a uma rebelião contra a vontade de Deus. Desespero e falta de confiança em Deus. Quando Saul enfrentou uma crise, ele estava sem a orientação de Deus. Diz o verso 6, pois o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, que é através dos sacerdotes, nem por profetas. Em vez de Saul viver o que o Senhor nos diz em Lamentações 3,39, que ele diz para mim e para você, de que tem um homem para se queixar, ele que olhe para trás e veja onde errou e se conserte dos seus maus caminhos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Do que você tem para se queixar? Deus não está respondendo, Deus não está falando, o som da voz do Senhor não é ouvido, a solução não vem, a resposta você não encontra. Saul não olhou para trás, ele não foi buscar aquilo que nele estava impedindo o agir de Deus, aquilo que nele estava impedindo a resposta de Deus chegar. Em vez dele se arrepender dos erros que ele cometeu, e ele sabia, em vez de buscar a Deus com sinceridade, ele agiu de forma desesperada, recorrendo a uma prática abominada por Deus. Isso revela que Saul estava mais preocupado em encontrar uma resposta imediata do que restaurar o relacionamento dele com Deus. Nós aprendemos que o desespero pode nos levar a buscar soluções fora da vontade de Deus, porque desespero significa ausência de Deus. Você pode dizer o que é desespero? O que é desespero? Quem tem Deus não entra em desespero, porque Jesus é a nossa esperança. Ele é o príncipe da paz. Desespero é para quem não tem confiança, para quem não tem segurança. Desespero é a ausência de Deus. O desespero pode nos levar a buscar soluções fora da vontade de Deus, mas essas alternativas só aumentam os problemas e nos distanciam ainda mais de Deus. Em tempos de crise, a confiança em Deus, mesmo quando Ele parece em silêncio, é crucial para a nossa fé. Mas o Senhor não se recusa àquele que o busca com sinceridade, com honestidade, com inteireza de espírito, com a alma constrangida, arrependido dos seus erros, prontamente confessados sob o perdão de Deus. A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo. Para quê? Perdoar-nos dos nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Outra coisa que levou Saul a ir ainda mais fundo na sua contumácia em pecar por causa do seu orgulho, foi a rebelião contra a vontade de Deus. Ao consultar a feiticeira, Saul desobedeceu uma clara proibição que foi Deus quem deu. Logo, Saul estava mais uma vez indo contra Deus. Quando Deus não fala,
Há duas coisas que podem estar acontecendo. Uma delas, perdão, há uma de duas coisas que pode estar acontecendo. Primeiro, o Senhor está dando a você a oportunidade de exercitar fé. Porque quando é que a gente vai exercitar fé, senão quando ela se faz necessária? Eu confesso a você, houve momentos na minha vida, no passado, que tudo que eu queria era ouvir Deus. Eu queria um irmão de oração, uma irmã de oração, eu queria um sonho, eu estava igual Saul. Eu precisava de uma resposta de Deus. Mas Deus não falou nada. Eu só faltei comer uma boa feijoada, que é para ver se de noite eu sonhava, irmão. Para no dia seguinte eu ter pelo menos alguma ideia, uma crença de que aquele sonho, mas nem isso. Deus simplesmente não falou nada. E aí eu entendi que Ele já tinha falado tudo. Você tem Bíblia? Quem tem Bíblia, levanta a mão. Deus está falando contigo? Todos os dias? Porque você abre a Bíblia e você vai buscar ouvir Deus. Quem não abre a Bíblia todos os dias para buscar ouvir Deus, um dia vai ficar esperando ouvir Deus por um profeta, por uma pregação, por uma revelação, com eis que falo contigo, ó meu servo, e vai ficar esperando, se é que Satanás não vai usar um espírito enganador na boca de alguém, dentro da igreja, alguém crente, membro de igreja, mas vazio do Espírito de Deus, e Satanás vai botar na boca dessa pessoa uma palavra vinda de um espírito de engano, para te levar a errar. Ao consultar a feiticeira, Saul desobedeceu uma clara proibição divina. Isso revela uma profunda incoerência moral e uma tentativa de contornar a vontade de Deus. Ele estava ciente de que o que fazia era errado, mas seguiu adiante, movido pela desesperança. Nós aprendemos com Saul que a desobediência intencional, mesmo quando conhecemos a verdade, resulta em consequências desastrosas. O que vai acontecer é que vai acontecer o que aquele demônio falou, Deus falando pela boca daquele demônio que se fazia passar por Samuel, não. Aquele demônio só falou o que era claro, conhecido. Irmão, quanto é 2 mais 2? Quanto é 2 mais 2? 4. Não é? Se você entrar numa curva a 160 por hora, você vai fazer a curva? Hein? Vai fazer? Eu garanto que você vai capotar. Eu não estou falando em carro de corrida, nem estou falando de uma autopista de velocidade. Eu estou falando de uma estrada. Você pega o seu carro que você consegue colocar 160 km nele e você vai entrar numa curva. Eu não preciso dizer que eu profetizo, não. Você vai capotar e vai morrer. É preciso ser um anjo de Deus, é preciso estar recebendo uma revelação de Deus para aquilo que é óbvio. A palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Esse demônio se fazendo passar por Samuel aqui, ele está falando aquilo que é o óbvio. Você vai morrer, acabou, filhão. Acabou para você. Ele só está dizendo aquilo que é o óbvio, aquilo que já vem sendo falado por Deus há tanto tempo. Consultar práticas que Deus condena, como feitiçaria, adivinhação, demonstra rebelião contra o plano de Deus e afasta ainda mais a pessoa da sua bênção. Outra coisa que levou Saul a ir ainda mais longe, ainda mais fundo na sua contumácia em pecar, por causa do seu orgulho, foi a falta de arrependimento genuíno. Você se lembra da mensagem passada? Lembra? Você se lembra
que Saul não tinha disposição para reconhecer, confessar, pedir perdão e fazer conserto? E alguém que não tem disposição para reconhecer que está errado, abrir a boca e dizer: me perdoa, eu estou errado, e consertar o que está errado, nunca será alguém liberto, porque vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e vai fazer de novo. É alguém autodestrutivo, é alguém que vai chegar um momento e vai experimentar algo tão terrível, não vai ter mais oportunidade, porque a oportunidade chega toda vez que é confrontado com erro. Mas há muitos que são como Saul, arrogantes, e engolem, e acha que pode passar por cima daquilo, só porque o outro engoliu. Ei, olha para quem está ao teu lado e diz: Deus não é como você e eu. Ele é longânimo, Ele é paciente, mas quando Ele puxar a corda, às vezes, irmãos, Deus está dando corda, mas a corda é por causa da longanimidade de Deus, não é porque Deus está achando bonito, não é porque Ele está achando interessante, engraçado, não. E aí entra uma outra situação, é que tem gente que pensa que a paciência de Deus não tem limite. A paciência de Deus tem limite. Ananias e Safira não era no tempo da lei, irmãos, era no tempo da graça, mas foram tentar mentir para o Espírito Santo e morreram. Ah, pastor, mas eu nunca vi ninguém morrer assim como aconteceu com Ananias e Safira. Eu também nunca vi ninguém morrer fulminado, o fogo vindo do céu e queimando como queimou os filhos de Arão, que foram oferecer fogo estranho para Deus. Mas eu tenho visto tanta gente morrendo. Eu tenho visto tanta gente morrendo, com seus filhos destruídos, com seu lar destruído, com sua casa destruída, com a sua família desgraçada, com seus empreendimentos indo à bancarrota. Eu tenho visto tanta gente morrendo. Olha para a sociedade está morrendo, só piora, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, científico, farmacológico, tudo, a sociedade não melhora, a sociedade só piora, porque o que piora está dentro do homem. O que levou Saul a ir ainda mais fundo foi a sua falta de arrependimento genuíno. Em vez dele se arrepender e buscar o perdão de Deus, Saul buscou uma solução rápida para o problema que enfrentava com os filisteus. Ele não demonstrou genuíno arrependimento, nem buscou restauração da sua relação com Deus. O resultado foi que ele recebeu uma mensagem de condenação, anunciando a sua morte e a derrota de Israel. Por quê? O diabo, na boca daquele espírito se fazendo passar por Samuel, estava apenas dizendo aquilo que ele veio para fazer, e que a palavra do Senhor muito claramente denuncia: roubar, matar e destruir. Quanto crente está vivendo uma vida de crente? Quanto crente está por aí, depois de ter feito uma aliança com Deus, e com Jesus, e com a igreja, mas estão vivendo uma vida de crente, não estão vivendo uma vida de servo, não estão vivendo uma vida de filho de Deus. E pensam que estão vivendo uma vida que está tudo bem, porque há coisas que estão indo bem. Cuidado, porque a corda tem limite. Quando nós escolhemos seguir caminhos errados, em vez de nos arrependermos, enfrentamos consequências espirituais da nossa rebeldia. Porque o verdadeiro arrependimento não busca atalhos,
mas retorna sinceramente para Deus. Saul tinha falhas no seu caráter, que ele não se submetia em arrependimento, confissão, pedido de perdão, conserto, e por isso ele foi para o fundo do poço, acabando em derrota, destruição, e o fim da vida dele foi trágico, suicídio. A falha de caráter central de Saul nesse episódio foi a falta de fé e rebeldia. Ele não foi capaz de confiar em Deus, mesmo em um momento de silêncio, e optou por desobedecer aos princípios que ele próprio havia defendido como rei de Israel, quando ele mandou que fosse erradicado da nação aquelas práticas pecaminosas. Esse desespero, somado à sua incapacidade de submeter-se humildemente à vontade de Deus, revelou um coração dominado pelo orgulho e pela falta de arrependimento. Eu quero pedir você pode pensar um pouquinho sobre isso. Tem alguma coisa dessa de Saul que se assemelha a você? Você já está cansado de esperar uma resposta de Deus? Está batendo na porta daquele irmão de oração, daquela irmã de oração, aquele irmão ou aquela irmã de revelação. Você está indo para aqueles encontros de oração, onde no final tem sempre aquela oportunidade de quem é que tem uma revelação para trazer, quem é que recebeu de Deus aí uma revelação. Você está procurando esses lugares, você está procurando subir monte, quando Jesus diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus, o seu secreto, Ele vai ouvir você, porque a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Não despreze. Amados, Deus inspirou homens ao longo da história para registrar fatos, histórias, para revelar a nós todos os princípios e valores pelos quais nós devemos viver para sermos vitoriosos nesse mundo que está dominado pelo mal. E é preciso sermos diferentes de Saul, confiando em Deus, mesmo em momentos de silêncio, e não aceitarmos os atalhos espirituais que nos levem a desonrá-lo ou desobedecê-lo. Se Deus está em silêncio e não te responde, será que não é porque, tal como Saul, você resolveu fazer do seu jeito lá atrás, e ele te deixou por tua conta, esperando que você reconheça seu erro, confesse, peça perdão, faça conserto devido para que então Ele atenda a tua oração? Ou se você está buscando viver em harmonia com Deus, talvez o silêncio de Deus esteja sendo a oportunidade para você exercer fé. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. O que você faz quando você erra? Você reconhece, confessa, pede perdão, procura fazer conserto, busca Deus. Você só jejua quando o pastor convoca um jejum na igreja, ou quando você quer receber alguma coisa de Deus. Você já jejuou, pedindo ao Espírito Santo: Senhor, fala comigo e me ajuda a entender o que a tua palavra diz aqui. Eu vou procurar estudar mais, eu vou fazer pesquisas, eu estou jejuando por essa palavra do Senhor. Você já jejuou pela tua consagração? Senhor, eu estou jejuando, não é para pedir nada, nada. Não quero que o Senhor me dê uma casa própria, não estou jejuando para que o Senhor me dê um carro, não estou jejuando para que o Senhor me dê uma resposta, não. Eu estou jejuando pela consagração da minha vida,
porque eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu quero estar mais sensível à voz do Senhor, para ouvir o Senhor. Saul, ele além de cometer os erros da arrogância, da desobediência, ele agora vai cometer o erro da incredulidade, da rebeldia. Ele vai fazer tudo aquilo que Deus disse que era errado fazer, porque Deus não o respondeu na hora que ele queria, e nem Deus responderia, porque ele estava em pecado. Meu irmão, minha irmã, quando você e eu estivermos em pecado, não devemos esperar que Deus vá falar com a gente, quando a gente está buscando uma resposta dele, porque a primeira coisa que ele espera de nós é que nos arrependamos dos nossos pecados. Por isso a palavra do Senhor diz que são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impede para que Ele não nos ouça. Não é que Deus não pode nos ouvir, Ele não vai atender. O que Ele espera de mim e de você é que a gente se conserte, para que a gente possa estar com o coração puro e mãos limpas. Daqui a pouco a gente vai estar aqui participando da Santa Ceia do Senhor, um cerimonial de lembrança do sacrifício vicário de Jesus, para fazer a ponte, a conexão, o religare, ligar novamente a nós a Deus, porque o pecado nos desligou do Senhor. A palavra de Deus diz que são os nossos pecados que fazem separação. Meu irmão, minha irmã, se você está orando, está buscando a Deus, você está buscando a palavra de Deus, está buscando a direção de Deus, se certifique que você está com o coração puro e com as mãos limpas. Se certifique que você realmente quer ouvir o que Deus tem para falar com você, e não o que você quer que Ele fale. Se certifique de que você quer entrar pela porta que Ele abre, e não que Ele abra a porta que você quer entrar por ela. Se certifique de que você está com o coração puro e mãos limpas, para entrar na presença do Senhor. Quero te dar oportunidades nessa hora, porque o único a ser envergonhado é o diabo e os seus demônios. Se Deus falou com você, se essa palavra encontrou lugar no teu coração, onde você está, fica em pé, para testemunho ao mundo espiritual. Abra a tua boca, comece a falar com o Senhor.